Existe um véu muito fino entre o céu e a terra. E é por isso que nossos entes queridos conseguem entrar em contato conosco espiritualmente. E porque um bom médium é capaz de se comunicar com eles do outro lado. Porque realmente apenas, sabe, você está em transição, mas eu acho que está muito mais perto do que as pessoas percebem. Mesmo que quando minha alma passava por aquele discurso, parecia que não estava realmente tão longe de onde eu estava. Só posso contar o que passei e foi uma jornada extraordinária em que pude ficar cara a cara com Deus no céu. E então, sabe, o Espírito dele desceu até mim e me curou fisicamente. Aqui. Oi, pessoal. Bem-vindos ao Ask Julie Ryan Show. Aqui unimos espiritualidade e praticidade para ajudar você a viver com propósito e alegria. Hoje temos Alissa Hope no programa. Alissa teve uma experiência de quase morte em um procedimento médico. Foi ao céu, encontrou Deus e recebeu uma missão. Vou perguntar a ela sobre os detalhes dessa experiência e como isso mudou sua vida. Vou descobrir qual é a missão dela e se ela está cumprindo. Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar este episódio com família e amigos. Agora vamos conversar com a Alissa. Alissa, querida, bem-vinda ao programa. Estou animado por tê-la aqui hoje. Obrigada, Julie. Estou feliz de estar aqui. É um prazer. Você teve uma experiência de quase morte? O que foi? Na verdade, muitos anos atrás, quando eu tinha apenas 14 anos. Minha mãe estava prestes a se divorciar e não tinha o dinheiro que costumava ter para me levar ao dentista regular. Então, uma clínica abriu. A poucos minutos de casa, ela não pensou duas vezes. Ela me levou à clínica. Ele me deu uma overdose de gás óxido nitroso, o que cortou meu oxigênio e eu fiquei sem pulso. Parou meu coração. Havia. Me disseram que iam desistir da RCP, porque não conseguiam fazer meu pulso voltar. Então, enquanto a RCP era realizada em mim, minha alma deixou meu corpo e viajou por um túnel longo, escuro e pulsante. Eu só me lembrei pensando, sabe, onde estou e aonde isso vai me levar? Mas eu acho que sabia em um nível subconsciente que meu corpo estava de volta atrás da cadeira do dentista e era só eu. Voando por esse túnel longo, escuro e veloz a uma velocidade tão alta. E finalmente, no fim do túnel, ele saiu. Ele se abriu à luz mais brilhante e meus 3 anjos da guarda estavam me esperando na luz. E eles me disseram que eu estava seguro com eles, que foram enviados para me esperar na luz. E me contaram que eu tive um acidente no dentista e morri. E, sabe, eles realmente queriam que eu ficasse no céu com eles. Disseram que se eu ficasse lá, teria uma felicidade muito maior com eles no céu do que se eu voltasse para a minha vida. E disseram, porque eu dizia, eu tenho que voltar. Minha mãe realmente precisa de mim porque sou sua única filha. Meu anjo da guarda me disse, antes de decidir, eles disseram, temos algo que queremos te mostrar. E de repente, estou vendo meu próprio funeral. Como seria se eu tivesse decidido ficar no céu? Assim seria meu funeral. E todos estavam muito chateados, mas a única que estava inconsolável era minha mãe. Ela se jogava em cima do meu caixão, gritava, chorava, Alissa, Alissa, meu bebê, não me deixe, Alissa, volte para mim, eu te amo.
Então eu disse aos meus anjos da guarda: vejam, eu tenho que voltar. Ela realmente precisa de mim. Então meus anjos da guarda disseram: claro que sua mãe ficará chateada, mas com o tempo ela ficará melhor do que estava me vendo no meu funeral. Então, quando me disseram isso e continuavam dizendo que eu teria apenas felicidade eterna no céu, sabe, havia uma grande porta branca e eu me aproximava dela quando diziam que eu teria, sabe, paz e felicidade eternas. Disseram que uma vez que você passar por essa porta, não há volta. Então você tem que ficar. E você ficará maravilhado com quem está atrás dessa porta e muito mais do glorioso céu. Então, quando me diziam isso e prometiam paz e felicidade eternas, eu dizia: ok, acho que vou ficar. E eu me aproximava mais da porta. Mas então eu via e ouvia minha mãe jogando-se sobre meu caixão, gritando: Alissa, Alissa, eu te amo. Volte para mim, querida. Então eu me afastava da porta novamente. E sabe, eu estava chorando. Eu disse que não sei o que fazer. E então, de repente, eu ouço passos. E, meu Deus, estou cara a cara com Deus. E Deus me disse: o que houve, filho? Por que você chora? Por que você está tão chateado? Eu disse que tenho que voltar. Minha mãe precisa de mim. Assim que eu disse isso, Deus me respondeu: eu entendo. Ele se virou para meus 3 anjos da guarda. Ele disse: mandem-na de volta já. E então ele me disse que estava me enviando de volta com um propósito importante. Ele disse que, uma vez que minha alma estivesse de volta ao corpo, eu não lembraria meu propósito completo até o momento certo. Porque ele disse que eu era muito jovem, apenas 14 anos, para lidar com uma responsabilidade tão grande. Sabe, quero dizer, ser mensageiro de Deus é uma responsabilidade enorme, especialmente como adolescente. Eu disse a ele que entendia, e algo mais aconteceu no céu, que vou guardar porque não quero estragar para quem vai ler meu livro, Esperança do Céu. Então, algo mais fascinante aconteceu. Mas, então, enquanto minha alma voltava por aquele túnel longo e escuro, eu vi e ouvi a RCP sendo feita em mim na cadeira do dentista. E a higienista, eu senti ela fazendo as 3 compressões no meu peito e as 3 respirações na minha boca. E ouvi a higienista dizer ao dentista: ainda não há pulso. E o dentista, ele estava desesperado, gritando: meu Deus, isso nunca aconteceu antes. Não desista, não desista. Temos que recuperá-lo. Então, novamente, ela fez as 3 compressões no meu peito e as 3 respirações na minha boca. Alguns segundos depois, ela disse que tinha um pulso. Agora ela está de volta. E durante todo esse tempo, minha mãe está na sala de espera. Ela não faz ideia, sabe? Não tinha noção de que ele matou a própria filha. E ele simplesmente disse a ela: eu não consegui. Algo deu errado com o óxido nitroso, não consegui completar a cavidade. Peça para ela ir para casa. Ele disse que se ela não se sentir bem, leve-a para a emergência. E sei que ele mencionou isso anos depois no noticiário. Minha mãe e eu assistíamos e ouvimos que uma garota de 17 anos do Bronx morreu da mesma forma, enquanto preenchia uma cavidade no dentista. Mas eu teria flashbacks do paraíso, sabe? Poderia ser como quando estou na aula ou caminhando pelo parque com amigos, era como um choque elétrico passando por mim. E era simplesmente como, era tão forte, quase parecia como ser atingido por um raio, sabe? E eu tinha todos esses flashbacks do meu tempo no céu. E quando como o último pedaço se encaixou. Meu falso propósito foi quando meu amado namorado, Todd Urban, e eu não sabia que ele tinha morrido.
Ele veio até mim em um sonho e me abraçou, dizendo que me ama e que sempre estará comigo. Ao acordar, descobri que ele tinha morrido. Então, como você pode imaginar, eu estava em choque e desabei. Eu estava devastada, além, sabe? Mas eu disse a mim mesma, ele acabou de vir até mim, sabe? E ele me segurou e disse que me amava, que sempre estaria comigo. Então, eu sabia que ele ainda estava comigo. Vamos voltar à sua experiência de quase morte. Quando você tinha 14 anos, ao sair do túnel e os anjos te encontraram, você sentiu que voava horizontalmente pelo túnel? Você consegue se lembrar de algum detalhe ou nuance de quando esteve no túnel? Eu não conseguia ver nada. Só me lembro de voar por ele e parecia se estender por milhas e milhas. Sabe, parecia que por alguns minutos, mas talvez não fosse, não tenho certeza. Porque quando sua alma está fora do corpo, realmente não há, sabe, não há tempo, porque no céu não há tempo. Certo. Como soube que era Deus? Primeiro, segundo, o quê? Fez isso? Ele apareceu para você, teve sensação, como soube que era Deus? Ele estava em forma humana, parecia Jesus, mas mais velho. Seu rosto era maduro, mas ele era simplesmente tão, sabe, tinha uma presença forte e magnífica e tinha, sabe, cabelo castanho longo e ondulado e usava barba. Sempre quis olhos azuis, mas ao ver os dele tão lindos, os olhos dele eram castanhos, com tanta profundidade e dimensão. Nunca mais desejei ter olhos azuis. Ele usava uma bengala e sandálias de gladiador. Sabe, ele usava uma longa túnica branca com um cinto de franjas, com tassel e sabe, mesmo que tenha sido há anos, eu sinto como se, sabe, tivesse acontecido ontem. E voltando para quando meu verdadeiro propósito foi revelado para mim, foi na manhã do memorial do Todd. Sabe, eu estava chateado que era na manhã do memorial dele, mas olho pela minha janela. E em todos os anos que moro aqui, à beira d'água, só temos tipo gaivotas ou gansos. Nunca tivemos um cisne na água. Então, quando olhei para a água, era um par de cisnes. E soube imediatamente que era um sinal do meu Todd do céu. Então, quando estavam quase fora da minha vista, se viraram em minha direção, entrelaçaram os pescoços e se tocaram com os bicos. E foi simplesmente uma visão tão linda de tirar o fôlego, porque eu sabia que isso era um sinal espiritual do Todd. Então, corro para casa e procuro no Google o que significa cisnes espiritualmente. E, claro, apareceu um par de cisnes. É o animal espiritual da chama gêmea, representando o amor eterno da unidade entre seres. E chamas gêmeas são uma alma dividida em dois corpos que compartilham a mesma consciência. Elas são enviadas aqui na última vida, quando a alma está avançada, como trabalhadores da luz, para elevar a vibração do amor e da energia no mundo. Sinto que Todd está me guiando do céu, me ajudando a completar nossa missão de chamas gêmeas, juntos. Uma vez que meu propósito aqui for cumprido, Todd e eu nos fundiremos novamente como uma só alma no céu, sendo um com Deus eternamente. E sabe, foi muito terapêutico para mim. No dia seguinte em que soube da morte dele, eu me sentei, porque escrevi sobre minha experiência de quase morte, parte do meu livro. Escrevi isso cerca de 8 anos antes de ser publicado. E então, quando Todd faleceu, na manhã seguinte em que soube de sua morte,
eu me sentei e escrevi o restante do livro. Parte 3, Chamas Gêmeas. Tudo sobre Todd e minha linda história de amor espiritual. E foi tão terapêutico, e eu sabia que o Todd iria me ajudar a publicá-lo. E, claro, sabe, eu consegui publicá-lo muito rapidamente. Vamos voltar a alguns passos. Há muito a desmembrar aqui. O que mais te surpreendeu no céu? O que mais te espantou quando estava no céu? Estar cara a cara com Deus no céu, sabe? Acho que nada poderia ser maior do que isso, sabe? Embora eu tenha que dizer algo ainda, mas como extraordinário aconteceu comigo. 2 semanas após a morte de Todd, fui acordado do sono e, de repente, olho para o teto e vejo uma névoa girando com luz no centro. E continua girando, cada vez mais perto de mim, até que eu vejo braços se estenderem e essa luz magnífica irradia por todo o comprimento deles. Quando está perto o suficiente, ambos os braços com toda aquela luz magnífica me envolveram e minhas costas se levantaram. E toda aquela luz, amor, energia de cura estavam sendo derramados em mim. Eu estava 100% curado, então isso continuou, talvez por 1 minuto, e depois desapareceu. Eu pulei da cama. Meu coração não estava mais partido. Eu estava curado. Naquela época, pensei que fosse o espírito do Todd que me curou, mas falei com um padre e um rabino, e ambos disseram que só poderia ter sido o Espírito de Deus, pois só ele pode te curar completamente. Eu fui curado, não apenas pela morte do Todd, mas de qualquer passado, qualquer coisa ruim que já passei na vida, porque eu gostaria de poder realmente explicar como foi sentir toda aquela luz, amor e a energia curativa de Deus. Era como se pulsasse em mim. Eu nem consigo explicar. Foi ainda mais incrível do que quando estive diante de Deus no céu. Estou sério. Então agora sou espiritualmente o mais forte. Não há nada que eu não possa enfrentar, que você sabe, por causa. Eu sempre lembro de como eu estava curado, sabe? Sinto que agora posso enfrentar tudo. Sim, parece que você passou por muita coisa. Você ainda recebe mensagens do céu depois daquele episódio, após o Todd se ir. E se sim, de quem? Do Todd e também da minha mãe, por quem voltei do céu. Ela faleceu no ano passado. E ela me dá a comunicação pós-vida mais linda também. Até tive, sabe, um sonho de que ela morreu na noite anterior à sua morte. Mas tenho que dizer, muitas vezes sinto que parte de mim ainda está no céu e nunca saiu, porque eu tenho essa consciência mais elevada para o céu o tempo todo. Acho que é por isso que consigo me conectar com meus entes queridos. Estou feliz por ajudar a curar espiritualmente outros. E foi por isso que escrevi o livro A Esperança do Céu. Porque para mim, saber que uma vida respirou mais fácil por sua causa, isso é propósito. E ao ajudar a curar espiritualmente os outros, isso também me cura. Então, sempre digo às pessoas, sintam-se à vontade para me procurar. O site tem um formulário de contato e meu e-mail. E estou sempre feliz em ajudar no que puder. Quero que todos saibam que o amor verdadeiro nunca morre, é infinito. Deixamos nossos corpos fisicamente, mas espiritualmente você está mais vivo do que nunca.
Morrer é tão natural quanto nascer, apenas um processo diferente. Então, eu sempre digo às pessoas, não tenham medo de morrer. Sabe, eu já estive lá, já passei por isso, sabe? E quando me perguntam por que eu acho, por que fui o escolhido, então eu só brinco, digo, só Deus sabe, né? Isso mesmo, isso mesmo. Seu livro, Esperança do Céu, tem o subtítulo Uma História Real de Intervenção Divina e a menina que voltou como mensageira de Deus. Qual foi a intervenção? A intervenção divina, eu diria, sabe como meu propósito foi revelado a mim pela minha amada chama gêmea, Todd Urban. Porque preciso voltar e te contar que muito antes, anos antes de eu conhecer Todd, eu comecei a ter o mesmo sonho recorrente. E no meu sonho, eu não sabia quem era. Mas era o Todd, na idade que tinha quando o conheci, anos depois. Também vi uma foto dele como modelo quando eu era adolescente e o declarei meu príncipe encantado. Porque, sabe, naquela foto, ele parecia o príncipe da Cinderela, sabe? Então, eu disse que ele era meu príncipe encantado. Um dia vamos ficar juntos. E então, eu continuava tendo o mesmo sonho recorrente, que minha mãe me leva até o altar. Estou me casando. Minha mãe me leva até o altar. E há esse homem maduro e bonito esperando no altar. E assim que chegamos ao final do corredor, esse homem bonito estende a mão para pegar a minha. E sempre, quando estamos prestes a segurar as mãos, eu acordava do sonho e me perguntava, quem é esse homem? Sabe? E então, quando conheci o Todd, eu não podia acreditar. Eu disse, sabe, é você. Você é o homem com quem sonhei todos esses anos, porque ele tinha a mesma idade de quando o conheci. Quando o conheci, eu tinha 50 anos e ele 62. E faz todo o sentido. Dizem, sabe, que é sua chama gêmea. Muitas vezes você sonha com sua chama gêmea anos antes de conhecê-la. Sabe, então, como vocês se conheceram? E se você morava na costa oeste e eu na leste, como foi isso? Né? Então, eu sempre pensava nele de vez em quando ao longo dos anos e em como nos conhecemos. Um dia, ao entrar na sala de brinquedos da minha filha, de repente, eu tive essa visão e dizia que eu deveria entrar em contato Todd Urban, sabe? Então, eu fiquei sabe, sempre prestei atenção nos sinais e mensagens que recebi. Então, pesquisei no Google e vi que ele agora é terapeuta licenciado de casais e famílias em Santa Mônica, Califórnia. E vi o e-mail dele, que estava no site dele. E sabe, era no Dia dos Namorados. Então eu pensei, será que eu me atrevo? Você me conhece? Sabe, sempre digo que sou tímida, mas corajosa. Então eu enviei um poema muito fofo. Pensei nele na hora e disse, querido Todd, rosas são vermelhas, violetas são azuis. Desde que fiz 16 anos, tenho uma queda por você. Quer ser meu namorado? Responda até meia-noite. E eu mandei uma foto, claro, uma boa dos meus tempos de modelo. E depois uma recente foto. E eu realmente não esperava ouvir dele. Mas eu não podia acreditar. Eu disse, sabe? E o resto é história. E então, naquele verão, e isso é também destino, eu já tinha planos de que eu ia passar o verão na Califórnia. Minha filha, ela não queria ir para o acampamento de férias. Ela disse,
Ela disse: Mãe, podemos ir para a Califórnia e curtir a praia no verão? Eu fiquei tipo, claro, vamos nessa. Você sabe. E então eu, reservei, aluguei um apartamento bem perto de onde o Todd, mora. Então foi tudo tipo, tudo. Meus anjos da guarda no céu me disseram que cada segundo da sua vida já está escrito no livro. E uma vez que você nasce, nenhum segundo pode ser mudado. Então, tudo isso já estava predestinado. E assim que nos conhecemos, Todd e eu, e nossos olhares se cruzaram, foi como, esquece, nos apaixonamos profundamente. Eu só queria que, tivéssemos mais tempo juntos aqui. Mas sou muito grata pelo tempo que tivemos, E, isso também é fascinante. Minha última conversa com Todd, antes de ele morrer, ele disse, eu fiz o que deveria fazer aqui. Ajudei tantas pessoas, sendo o melhor terapeuta que eu poderia ser. Ele disse, fiz o que deveria fazer aqui. E então foi encontrado morto na cadeira de terapeuta quando seu último cliente saiu no final do dia. Isso realmente dá arrepios, né? E essa foi minha última conversa com ele. E então ele veio até mim naquele sonho do céu. Então, eu sinto que, no entanto, havia uma razão para que Todd e eu nos encontrássemos. Pouco antes dele falecer, que fôssemos o último amor um do outro. Isso é fascinante. E eu acho que todo mundo que lê o livro me diz, que não consegue parar de ler. Eles leem de uma vez só porque realmente interessante e fascinante, né? Além de você ser jovem, por que acha que seu propósito não foi revelado logo? E qual é o seu propósito? Qual foi a missão que lhe foi dada? E como você descobriu qual era? Bem, tudo simplesmente se encaixou, quase como aqueles dois cisnes deslizando suavemente, ao longo da minha vida. Desde que voltei do céu, era tudo, pedaços e fragmentos, até que eu estava, madura o suficiente para lidar com isso, porque, eu não teria conseguido fazer tudo isso aos 14 anos. E depois que minha amada chama gêmea, Todd, morreu. Eu disse, agora estou pronta para dedicar o resto da minha vida, ensinando outras pessoas sobre a luz e o amor de Deus, sua espiritualidade e propósito aqui na Terra, assim como no céu. Isso. Eu não posso dizer às pessoas qual é o propósito delas, mas posso afirmar que, se tiverem um relacionamento próximo com Deus e orarem a Ele todos os dias, o propósito delas será revelado no momento certo. Você saberá que está no caminho certo quando sentir que vive com consciência divina, poder autêntico, paz, clareza, amor e propósito. E, sinto que estou cumprindo meu propósito. E não só isso, ao publicar meu livro, porque tem distribuição mundial, eu também alcanço pessoas, especialmente pais que perderam seus filhos de maneiras trágicas. Eu me conecto com eles e tento curá-los espiritualmente. Então, muitas vezes é reconfortante para eles ouvir sobre o que passei e que meus anjos da guarda no céu me disseram, cada segundo da sua vida já está escrito no livro. E uma vez que você venceu, nenhum segundo disso pode ser mudado. Não havia nada que eles pudessem ter feito para impedir a tragédia. Muitas vezes, as pessoas dizem, eu poderia ter evitado isso, se eu não tivesse feito isso, ou aquilo, ou se eu não tivesse ido lá, isso não teria acontecido. Então, eu acho que estou ajudando as pessoas apenas ao compartilhar minha história.
Você acha que o livre-arbítrio é real? Como ele entra na equação? Bem, muitas pessoas me disseram que se cada segundo da sua vida já está escrito em um livro, e uma vez que você nasce, nenhum segundo pode ser mudado, sabe? Então, por que eu tive a escolha, quando estava no céu, de ficar no céu ou voltar para a minha vida? Então, eu digo que é porque Deus já sabia a escolha que eu ia fazer. Então, é meio que ainda sentimos que, sabe, temos escolhas que podemos fazer na nossa vida, sabe? Mas, na verdade, já está tudo predestinado. Algumas pessoas acreditam que temos um plano pré-nascimento, que elaboramos com outros, talvez membros da família ou entes queridos, antes de qualquer um de nós ser concebido e encarnar. Você tem alguma opinião sobre isso? Não me disseram isso no céu, mas ouvi que nós podemos escolher o nosso. Quem serão nossos pais? Isso é o que você sabe. Isso é o que eu ouvi. Eu só sei que quando estava no céu, meu anjo da guarda disse que cada segundo da sua vida já está escrito. E uma vez que você nasce, nenhum pode ser alterado. Mas eu realmente acredito que fazemos parte, sabe, de traçar nossas vidas antes de nascermos. Sabe, eu acredito nisso. Então, o que você disse à sua mãe e família ao voltar do dentista? E eles acreditaram em você? Bom, eu não contei para ninguém, só para minha melhor amiga, a Amy. Então, eu fui com a Amy mais tarde naquele dia para ela cortar o cabelo. E enquanto esperávamos, porque você sabe, para o cabeleireiro cortar o cabelo dela, eu contei a ela o que aconteceu. Eu disse, sabe, eu morri no dentista, por causa do gás. Na época, eu chamei de gás do riso. Sabe, adolescentes chamam assim. Então eu disse a ela que encontrei Deus no céu e que ele me mandou de volta para a minha vida. E ela disse, no jeito típico de adolescente, uau, que legal, sabe? E obrigada por me contar agora. Não vou ter medo de morrer, mas eu não contei para minha mãe. Sabe, eu quase sinto que, quando você é adolescente, os adolescentes sempre são culpados por tudo, tipo, pelos pais. Então, eu acho que senti que talvez minha mãe fosse, sabe, por algum motivo, me culpar pelo que aconteceu. Então, eu não me sentia pronta para contar a ela. Eu precisava de tempo para aceitar isso sozinha. Na verdade, eu bloqueei isso por anos. E eles, a única razão pela qual contei para minha mãe foi anos depois, quando vimos a garota no noticiário. Morreu da mesma forma no dentista. Enquanto tratava uma cárie por causa de muito óxido nitroso, então eu disse para minha mãe que foi isso que aconteceu comigo no dentista e que tive a escolha de ficar no céu ou voltar para minha vida. Eu só voltei por você. E ela disse, graças a Deus. Ela comentou que não teria sobrevivido, sabe? Mas realmente teria, porque os anjos me disseram que sim. Mas você sabe, ela ficou emocionada por eu ter escolhido voltar à vida por ela. Então, quando minha mãe faleceu, sabe, eu, no começo, tive que me acostumar com ela estar e ter a minha aqui, porque voltei por ela. Mas depois, com toda a linda comunicação após a morte, sinto como se ela ainda estivesse aqui e Todd ainda está comigo. Agora é muito mais fácil, sabe? O céu e a terra estão mais entrelaçados, mais próximos do que imagina. Sabe? Fale mais sobre isso. Bem, eu sinto que há um véu muito fino entre o céu e a terra, e é por isso que nossos entes queridos conseguem entrar em contato conosco espiritualmente, e porque um bom médium é capaz de se comunicar com eles do outro lado, porque é realmente apenas,
sabe, sua transição, mas eu acho que é muito mais próximo do que as pessoas percebem. Mesmo assim, como quando minha alma atravessava aquele túnel de grama, parecia, sabe, de uma certa forma, não tão longe de onde eu estava. Sabe o que quero dizer? Mesmo que quero dizer, talvez seja longe mesmo. Não posso dizer com certeza, mas sabe, nós todos teremos as respostas certas quando deixarmos nossos corpos para trás, mas só posso contar o que passei. Tem sido uma jornada extraordinária em que pude ficar cara a cara com Deus no céu. E então o Espírito dele desceu até mim e me curou fisicamente aqui. Então, eu tento contar para as pessoas, porque algumas que eu me dirijo perderam, sabe, um filho. Eles me dizem que não acreditam mais em Deus. E eu digo, não, você deve acreditar, tem que. Eu disse, você nunca deve virar as costas para Deus, porque Ele nunca faz isso conosco. Mesmo na hora mais sombria, a luz, Ele está sempre conosco. Ele não nos dá nada além do que achamos que podemos suportar, mesmo que às vezes pareça. Certo? Mas tudo isso faz parte do nosso crescimento. E a única maneira de crescermos espiritualmente é pelos momentos desafiadores e difíceis de nossas vidas. Sabe, você pode imaginar o quanto eu cresci espiritualmente, né? Com tudo que passei. E é realmente tudo tão fascinante. Então, quando você enfrenta algo difícil, é quando deve se voltar para Deus e orar a Ele. E vou te contar uma coisa. Um senhor que leu meu livro me contatou e disse que, sabe, ele não era próximo de Deus de jeito nenhum. E então o filho dele adoeceu muito. Então esse senhor começou a ir à igreja e a rezar, desenvolvendo uma relação mais próxima com Deus. Alguns meses depois, o filho dele estava completamente curado. Por isso eu sempre digo que o poder da oração é forte. E quero dizer que as pessoas me perguntam se reencontramos nossos pets no céu, e você, com certeza, se reencontra. Meu cachorro de infância, Shag, veio em uma visita com Todd no aniversário de 16 anos da minha filha. E Todd me disse, olha quem está aqui, olha quem eu trouxe para te visitar. Era meu cachorro de infância, Shag, correndo em círculos. Ele estava jovem e saudável de novo e simplesmente tão animado por me ver, sabe? E eu acordei tão feliz só de saber que nossos animais de estimação estão nos esperando. Do outro lado também, eles estão com nossos entes queridos. E todos os meus royalties do meu livro vão para o resgate de animais. Minha missão é expandir um abrigo de animais sem eutanásia. Essa é uma das razões pelas quais fui mandado de volta. Outra, sou a maior amante dos animais. Soletrando o cachorro ao contrário. Deus. Sim, boa observação. Todos têm um propósito na vida? Sim, cada pessoa. E quanto a um criminoso ou assassino em massa? Cada pessoa tem um propósito na vida. E não importa quão grande ou pequeno, todos nós temos um. E as pessoas me dizem, sabe, tipo, como Deus poderia permitir isso, sabe, ter? Pessoas, sabe, meu, matar outra pessoa. Então eu digo, bem, pode ser que eles estejam pagando por karma de vidas passadas, sabe? Talvez tenham feito algo terrível antes. Então, todo mundo tem propósito na vida. E eu sempre digo a todos, tentem fazer uma boa ação todos os dias, porque assim terão bom karma. Sabe? Eu sinto que é melhor dar do que receber. Nada me deixa mais feliz do que saber que tornei o dia de alguém mais alegre.
sabe? O que é karma para você? Como você define karma? Fazer boas ações, essa é a minha definição. Há bom karma e mau karma, e quando você faz bom karma, sabe, isso vai voltar para você. Se você fizer algo ruim, vai experimentar isso. E se não for nesta vida, será na próxima. Então, eu digo às pessoas, se você servir e cumprir seu propósito nesta vida, então você não precisa voltar. Não precisa reencarnar de novo se não quiser. Mas se não cumprir seu propósito, ao voltar para o céu, será enviado de volta para cá novamente. Você vai experimentar. Se fez algo ruim, vai vivenciar isso na sua próxima vida. Então, essa é a diferença entre bom karma e mau karma. Então você acha que isso é sua última vida ou você acha que vai voltar na existência humana? Não, não, não. É isso. Para mim é isso, 100%. E eu sinto que estou cumprindo o meu propósito completamente. Agora, quando eu voltar para casa no céu, vou implorar a Deus para me deixar ficar por toda a eternidade. Sabe? Já terminei aqui. É isso para mim. E não sinto que tenha razão para voltar aqui, sabe? Interesting. Como você descreveria o progresso no seu propósito? Tipo, quando você começou e conversava com as pessoas, você viu que isso meio que se expandiu e cresceu e o seu alcance também se expandiu. Fale-nos sobre essa jornada. Sim, com certeza. Porque, bem, quando voltei do céu, a única pessoa que contei foi minha melhor amiga, a Amy. Eu só queria ser uma adolescente normal, sabe? Por isso bloqueei isso. Mas então, sabe, no início dos meus 20, algo, sabe, meus anjos da guarda, quando eu estava no céu, me aqueceram. Por isso queriam que eu ficasse com eles lá, também. Eles disseram que se eu voltasse para a minha vida, algo ruim, eu ia passar por algo muito difícil, que nem achava que conseguiria superar. Mas disseram que você vai superar porque estaremos cuidando de você para garantir que consiga. Então, de fato, passei por algo ruim no início dos meus 20 anos. E depois que passei por isso, sabe, foi quando comecei a buscar minha essência. E foi aí que eu quis, sabe, pensar porque tive minha experiência de quase morte e porque me foi permitido voltar à vida. Sabe, foi quando realmente fiz toda a minha busca interior. E então, eu comecei a contar para as pessoas sobre isso. Geralmente, eu perguntava, você é espiritual? Se dissessem que sim, era tudo o que eu precisava. E então eu dizia, eu tive uma experiência de quase morte. Eu morri, encontrei Deus no céu e fui enviado de volta à minha vida. E, sabe, a maioria das pessoas acredita em mim, mas senti que algumas me olhavam como quem diz, ah, tá bom, sabe, mas a maioria acredita em mim. Muitas pessoas diziam que eu deveria escrever um livro, e eu sempre dizia, vou escrever quando for o momento certo, sabe, e quando o meu propósito for revelado para mim. Então, sinto que eu realmente senti que, com tudo que passei, eu sabia que era o momento certo. Logo depois que o Todd morreu, eu tive isso. Eu tinha que terminar de escrever meu livro, sabe? Eu tinha que fazer isso. E então, participando de podcasts, eu sinto que agora realmente posso fazer o que fui enviada de volta aqui para fazer. Isso é exatamente como Deus planejou para que tudo se desenrolasse como aconteceu. Última pergunta. Por que encarnamos? Nós voltamos aqui para aprender as lições que não aprendemos em nossa vida passada, sabe? Para acertar na próxima vida. É isso que sinto sobre isso. Provavelmente seria a melhor maneira, sabe?
Sim, tenho que dizer que sim. Eu tive um sonho pouco antes de eu conseguir. Tenho um gato lindo e exótico. Ele é um gato. Então, é um híbrido de Sphinx. É Sphinx, Munchkin, American Curl. Nunca tive um gato antes. Sempre tive cachorros. Meu lindo cachorro Frankie faleceu e me envia lindas mensagens do além também. Ele era um Dachshund miniatura. Então, pouco antes, eu adotei meus gatos Simba. Tive um sonho que a alma do Frank reencarnou no Simba. E então, quando acordei, fui para o aeroporto, porque o Simba foi enviado para mim pelo Criador. E eu disse, se for verdade que a alma do Frank reencarnou no corpo do Simba, preciso de um sinal. Assim que trouxe o Simba para casa, moro em uma casa grande. Imediatamente, Simba. Era como se ele já conhecesse a casa toda. Ele corre escada acima, para outra ala. Corre para, de novo, a sala de jogos. Deve haver algo na sala de jogos. Foi lá que me disseram para entrar em contato com o Todd Urban, lembra? Então ele corre para a sala de jogos. E ele, abre o baú de brinquedos do Frank e simplesmente entra lá, se enrosca ali e dorme. Agora preciso te contar. Eu tinha, camas para o Simba. Eu tinha, no meu quarto. Até tinha na sala de jogos. Então ele simplesmente correu e abriu, o baú de brinquedos do Frank e entrou lá. Eu fiquei ok, isso confirma que a alma do Frank reencarnou no corpo do Simba. Então, nossos pets realmente voltam. Já ouvi outras pessoas contarem histórias assim. Então, você precisa saber. Eu gostaria de terminar com o verdadeiro amor nunca morre, é infinito. Isso é reconfortante. Concordo. Como as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? Claro, eles podem acessar meu site alissahop.com. Há um formulário de contato para que entrem em contato comigo e meu e-mail. Eu diria que tudo está no meu site de autora. E gostaria de dizer que meu livro, Esperança do Céu, está à venda por tempo limitado. Então, é um ótimo momento para adquiri-lo. Muitas pessoas estão comprando para as festas, pois é um maravilhoso presente espiritual. Maravilhoso. É o momento certo. Sim. Oh, maravilhoso. Bem, pessoal, é isso por hoje. Enviando amor da minha doce casa no Alabama e de Nova York, onde está a esperança. Nos vemos na próxima. Para aprimorar sua jornada espiritual, clique em um dos vídeos abaixo e não esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar com amigos e família.